E aí, torcida tricolor? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família SPFC. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades de hoje. Confira agora quem é desfalque, e quem é dúvida no São Paulo, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Thales Costa e Igor Gomes voltaram às atividades no CT da Barra Funda, nesta última segunda-feira. Depois de empatar com o Ituano em 0-0 no Morumbi, o São Paulo viaja a Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni ainda tem dois desfalques confirmados para este confronto, que são o volante Luan e o atacante Luciano, que estão sob os cuidados do departamento médico do clube. O zagueiro Arboleda está com a seleção equatoriana, disputando as eliminatórias da Copa do Mundo, e provavelmente será titular na partida desta terça-feira, às 23 horas, contra o Peru. Por isso, ainda é dúvida para o jogo de quinta-feira, dia 03. Quem voltou a participar das atividades com o restante do elenco foram os meias Igor Gomes e Thales Costa, que se recuperaram da Covid-19. O tricolor é o 3 graus colocado do Grupo B do Paulistão, com apenas um ponto somado, e está atrás de São Bernardo e Ferroviária. O jogo contra o RB Bragantino acontece na quinta-feira, às 21h30, em Bragança Paulista, com transmissão exclusiva da HBO Max. Família, outra informação. Com acordos, São Paulo pagará 22,5 milhões de reais a 3 atletas fora do clube. Os 3 acordos recentes feitos pelo São Paulo, para rescindir os contratos de Daniel Alves, Vitor Bueno e Pablo, somam uma quantia aproximada de 22,5 milhões de reais, a serem pagos pelo clube, nos próximos anos. O lateral deixou o Morumbi no ano passado, mas o acordo começou a ser pago agora em 2022, e se estenderá até 2026. Já os outros 2, saíram do clube na última pré-temporada, e receberão os valores devidos, até o fim do próximo ano. Do valor que será gasto pelo São Paulo, a maior parte é para Daniel Alves. O clube deve 18 milhões de reais, ao atual lateral do Barcelona. O restante é do acordo com Pablo, 2,5 milhões de reais, e Vitor Bueno, 2 milhões de reais. Ambos aceitaram abrir mão do que tinham que receber até o fim do contrato, contanto que o clube pagasse esses valores que estavam atrasados, e eram referentes a salários e direitos de imagem. A maior parte da quantia devida para os dois era fruto de um acordo feito com os atletas em 2020, no início da pandemia, pela gestão Leco. A atual diretoria do São Paulo não reclama publicamente, mas internamente, existe a queixa de que a gestão anterior comprou Pablo, e deixou parte significativa do valor a ser pago ao Atlético, para a atual diretoria quitar. O discurso é de que no início de seu mandato, Júlio Casares enfrentou um pedido feito pelo Furacão na Justiça, para bloquear as contas do São Paulo, e que o débito já foi quitado. Nesse cenário, levando-se em conta que Pablo não seria aproveitado nesta temporada, os dirigentes afirmam que o acordo foi muito bom para o clube. Principalmente, por causa da desoneração na folha de pagamento. Carlos Belmonte disse: "A gente acha as negociações com Pablo e Vitor Bueno positivas, porque havia ainda 2 anos de contrato. Eles não estavam performando tecnicamente na nossa visão, portanto, o ideal era estancar esse gasto, porque tecnicamente a gente não estava obtendo o resultado esperado", explica Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Belmonte ainda disse: "Eles estavam sob contrato, trabalharam e não receberam os valores acordados na pandemia. Então você tem que fazer um acordo, porque eles prestaram um serviço ao clube", prosseguiu. O São Paulo entende que os acordos foram benéficos, pelos valores que deveriam ser pagos aos jogadores, até o fim de seus respectivos contratos. A desoneração da folha calculada pelo tricolor é de 50,5 milhões de reais, 27 milhões de reais por Daniel Alves, 14 milhões de reais por Pablo, e 9,5 milhões de reais por Vitor Bueno. Os valores são aproximados. Quando a gente vê um discurso de que está tendo uma economia, é possível a gente ter essa visão, porque estava no contrato que você pagaria um determinado valor, e você não pagará mais. Ao mesmo tempo, isso mostra um erro estratégico de investimento no projeto. Você, na verdade, está tentando consertar, ou mitigando um pouco o erro que foi feito na contratação, opina o economista Pedro Daniel, diretor executivo da Ernst Young. No caso de Pablo, o São Paulo desembolsou 6 milhões de euros, 26,5 milhões de reais na cotação atual, para tirá-lo do Atlético, na maior contratação da história do time do Morumbi. O jogador, no entanto, não conseguiu se firmar no clube, mesmo tendo sido artilheiro de 2 temporadas. Livre no mercado, a tendência é que ele acerte seu retorno ao Atlético. O São Paulo tem tentado enxugar sua folha salarial, desde o fim da última temporada. Antes das saídas de Pablo e Vitor Bueno, o clube já havia decidido o futuro do goleiro Lucas Perry, do lateral Orejuela,
dos zagueiros Bruno Alves e Rodrigo Freitas, dos meias William, Liziero e Shailon, e dos atacantes Galeano e Rojas. Família. Outra notícia. São Paulo faz consulta por pupilo de Ceni no Cruzeiro, avaliado em 15 milhões de reais. O jogador conseguiu se destacar na última temporada, tendo entrado em campo em 57 oportunidades em 2021. O São Paulo ainda busca sua primeira vitória na temporada. O tricolor paulista entra em campo na próxima quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2022. Até aqui, o soberano soma um empate e uma derrota na competição estadual. O time ainda busca acertar algumas situações do atual elenco para a sequência da temporada. A equipe comandada pelo treinador Rogério Ceni está de olho no mercado em busca de algumas oportunidades e situações. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, o São Paulo monitora a situação do zagueiro Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino. Segundo informações disponibilizadas pelo jornalista, o jogador é um velho conhecido do treinador Rogério Ceni, no período em que ele comandou o Cruzeiro. O comandante foi responsável por dar oportunidades ao zagueiro, no elenco principal da Raposa em 2019. Segundo a matéria publicada, o tricolor paulista teria procurado o Bragantino para saber sobre o zagueiro, e teria ouvido que ele só sai em caso de venda. Conforme a apuração da reportagem do jornal O Dia, Fabrício Bruno teria seu passe avaliado em 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais na cotação atual. Na última temporada, ele entrou em campo em 57 oportunidades, e foi um dos destaques na campanha do Massa Bruta, que chegou à final da Sul-Americana, e se classificou para a Copa Libertadores, através do Campeonato Brasileiro. E aí, família, o zagueiro Fabrício Bruno seria uma boa para o São Paulo? Comentem aqui sua opinião. Família. E vamos de mais informações. Bordeaux não manifesta interesse, e Muricy encaminha a contratação no São Paulo, tratar como prioridade. Visando agregar valor ao elenco, que está sendo pressionado neste início, a diretoria pode confirmar uma novidade no tricolor. O São Paulo iniciou a temporada de forma bem agitada, mais diferente do que os torcedores imaginavam. Em 2 jogos do Campeonato Paulista, conseguiu apenas 1 ponto, contra o Ituano, em jogo que Jandrei salvou a pátria, ao defender uma penalidade máxima. A equipe comandada por Rogério Ceni não se encontrou dentro de campo, e precisa virar a chave para engrenar no estadual. Mesmo anunciando uma série de reforços, e confirmando saídas de atletas que não estavam nos planos, a diretoria vê uma dificuldade em algumas posições, e volta a se movimentar no mercado de transferências, com o intuito de agregar qualidade. Nessa linha, selecionou um alvo, no exterior, e começa a tratar como prioridade uma investida, visando um acordo o mais rápido possível. Em decorrência de atuações irregulares da defesa, juntamente com o pedido do treinador por mais um zagueiro para o elenco, o nome do momento é William Rocha, do Portimonense. O zagueiro de 27 anos foi procurado pelo tricolor, que tenta negociar com os portugueses um empréstimo com opção de compra, até o final de 2022. O lado positivo, segundo informou o Globoesporte.com, é que o Bordeaux, da França, que também havia feito uma proposta pelo brasileiro, saiu da jogada na tarde da última segunda-feira, ou seja, deixou o caminho livre para os paulistas intensificarem as conversas com os europeus, e também diretamente com o próprio defensor. Neste momento, há um grande otimismo em relação à chegada do atleta, por 2 fatores: a boa relação do São Paulo com o Portimonense, que já pegou jogadores emprestados, além do desejo do Beck atuar em uma grande equipe do Brasil, pois apenas jogou em times de menor expressão no país, como o Desportiva Ferroviária e Votuporanguense. Em Portugal, está desde 2017. E aí, família, William é um bom nome ao São Paulo? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.